Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 8 de março de 2019, sexta-feira, após as cinzas. E o evangelho que nós vamos meditar é de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá. A respeito desse tempo que nós estamos vivendo, Quaresma, que é um tempo onde a gente deve buscar uma interioridade, uma revisão de vida, uma tomada de consciência, um exame profundo de consciência para a nossa conversão e um propósito firme de se converter mais nesse tempo, né, por conta de vivermos mais intensamente a graça da Páscoa, a ressurreição de Cristo e a nossa total libertação que veio pelo vencimento de Jesus sobre a morte. Jesus matou a morte, né? E com isso nos libertou da condenação. Então veja, no segmento de Jesus, quando os discípulos estavam junto deles e os discípulos de João vieram questionar Jesus, ele disse: viu, eles estão comigo e por conta de estarem com o noivo, eles ainda estão festejando e celebrando. Quando o noivo for retirado, aí sim eles farão jejum, né? E então, mas Jesus está com a gente, ele inclusive prometeu que estaria conosco todo o tempo e que não se afastaria de nós, né? Até o final dos tempos ele estaria com a gente. Então como é que fica? Fica o seguinte, nós temos por conhecimento pessoal, né? Nós sabemos das nossas limitações, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pouco espirituais. Então o que deve se fazer? Nesse tempo, principalmente de Quaresma, intensificar a nossa vida interior, a nossa vida de oração, a nossa vida de busca de consciência da nossa dimensão espiritual, né? E faremos isso de que forma? O jejum é uma das práticas, né? As obras de caridade, as obras de misericórdia, aquilo que eu vou estar fazendo para me assemelhar a Jesus, tudo isso é uma prática, uma ascese de vida espiritual. Porém, o jejum tem a finalidade de ser uma prática a mais que me deixa bastante consciente ou mais consciente dessa busca espiritual, dessa vida mais recolhida, dessa vida espiritual. E hoje estão querendo abolir até o jejum, né? Não adianta você não comer isso, não tomar aquilo e continuar sendo... Tá, nós estamos buscando conversão. Se você ainda não tem uma profunda espiritualidade e ainda não é capaz de viver o Isaías 58, que é o verdadeiro jejum, quebrar as cadeias injustas, má conversação e principalmente o jejum da língua, que vale mais do que qualquer coisa, porque daí você está se refreando realmente. Então comece por algum. E nem é porque você faz o jejum da língua que você vai deixar de fazer o jejum da abstinência de carne ou de passar um dia sem se alimentar o quanto você costuma comer, o quanto gostaria de comer. Porque mais difícil que ficar sem comer, muitas vezes, é você comer e sair da mesa sem se saciar. É mais difícil. Você come e sai da mesa com fome, tendo comida ali. Então veja, são práticas que a gente deve fazer. Quando manda a Santa Mãe Igreja, daí não tem o que discutir, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, abstinência de carne, né? Mas também não adianta, eu vou fazer abstinência de carne na sexta-feira santa, então vamos comprar um bacalhau, fazer uma bacalhoada regada a vinho e muito azeite, entendeu? Não é isso, é justamente um dia onde eu vou buscar meditar com profundidade justamente tudo que o Senhor passou por conta da minha salvação. Por conta da minha busca de me assemelhar e configurar mais a Ele, né? Então, mas Jesus já sofreu tudo, então nós precisamos fazer esse sacrifício. Olha, essa conversa é de gente que está vivendo muito tranquilamente numa folga espiritual que eu não sei se é devida. Por quê?
não se vive uma vida de espiritualidade com facilidades. A vida espiritual é uma vida de buscar justiça, a justeza, buscar o que me faça caminhar na retidão, né, do seguimento de Cristo. E claro que o jejum em muitas, não sei, não posso afirmar que em todas, porque eu já li de várias religiões, mas eu não posso afirmar que todas, mas a grande maioria das religiões em algum momento indica ou pratica o jejum com a finalidade de buscar uma espiritualidade mais profunda, uma vida mais interior. Né? Isso é comum. Então você pega monges budistas, os monges do Tibete, os hindus, os shintoístas, os indianos, né, de uma forma geral, eles praticam o jejum, porque é uma prática que nos eleva espiritualmente. Porém, eu tenho que buscar uma prática espiritual nesse lugar. Onde eu tiro do conforto, do prazer da minha carne, eu coloco aquilo que é mais espiritual para a minha carne estar sujeita àquilo que é do espírito. Em Gálatas 5, quando fala dos vícios, né, dos frutos da carne e frutos do espírito, lá São Paulo vai afirmar categoricamente que a carne e o espírito são contrários um ao outro. Um faz oposição frontal ao outro, ou seja, é de frente. Se você quer ir rezar, a sua carne quer ficar em casa. Hoje tem grupo, tem meditação, sei lá, tem terço, tem missa. Mas que vontade de ficar em casa. Deus não vai achar ruim se eu não for só hoje, porque, nossa, hoje eu estou muito cansado. Quer dizer, são coisas que a nossa carne realmente, quanto isso não acontece, né? A gente querer o menos quando a gente poderia um pouco mais, nem é tanto, né? Mais um pouco mais. E a gente escolhe o menos por questão de comodismo, de laxismo mesmo, de dar uma relaxada, entendeu? E a vida espiritual é uma vida que tem alguma exigência nesse sentido. Se eu não me submeter a uma disciplina, eu não vou conseguir dar as respostas devidas. O que tem, por exemplo, na vida de um militar que faz com que eles sejam tão firmes nas respostas, tão determinados no cumprir, Disciplina. Disciplina. Né? Eu não posso querer chegar a estar com Deus na eternidade ficando jogando truco, entendeu? E não que jogar truco não possa, mas não é na prática do meu prazer que eu encontro os meios e a forma de caminhar para chegar na eternidade. Não estou falando que truco está errado, que não posso jogar, não é isso. Mas não é essa prática que me leva para o céu, é a prática espiritual. Né? E não é aquela coisa assim, eu tenho que viver alienado de tudo, eu tenho que viver vendo anjos e sentindo aromas celestiais, porque senão eu não estou em espírito. Não. Jesus sentava, conversava, e assava carne, e comia, e estava junto, mas claro que ele na grandeza da sua entrega, da sua humanidade, né, inteira voltada para a vontade de Deus, tinha uns momentos que ele com certeza tinha vontade de dar uma relaxada. Em alguns momentos ele cita isso no Evangelho. Saiu com os discípulos procurando se retirar um pouco para eles poderem descansar. Chegou lá, tinha tanta gente que não conseguiam nem comer. Foram atender mais um pouco. Então veja, isso é um jejum. Quando você, por necessidade do outro, se esforça um pouco mais, se dá um pouco mais, se obriga um pouco mais. Se alguém te pedir para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Se o cara quiser teu manto, dá tua túnica também. Faça mais, vai além. Né? Então, o jejum ele deve ser encarado dessa forma e não como jungime, né? Como muita gente faz. Aproveita porque assim eu estou queimando caloria. Menos. Né? Não é essa a finalidade. Então, mas se você fizer jejum, queima caloria. Tá, mas o objetivo não é esse. Não é essa a finalidade do jejum. É eu estar mais aguçado para as coisas espirituais. Eu estar mais atento à vida interior. Então, existe essa possibilidade de nós fazermos o jejum quando manda a Santa Igreja. Isso é mandamento, não é sugestão. Né? Na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. É prática de muitos católicos, né, de muitos cristãos, jejuar na quarta e na sexta, fazendo abstinência de carne e reduzindo a comida, no sentido de estar atento à vida interior, estar mais atento ao chamado cristão de vida interior, né? E que a gente saiba fazer isso de uma forma prazerosa, de uma forma que você esteja entendendo que tudo isso que você está fazendo, mas é um sacrifício, nossa, como eu sofro porque eu não como chocolate. Poxa vida,
Tem gente que nunca come chocolate porque nunca pode, porque nunca tem, porque, né? Então, oferecer isso como sacrifício é uma forma de jejum, mas principalmente, se for fazer o jejum, entender que não é ficar morrendo de fome, não é ficar com aquela cara batida de quem está com crise hipoglicêmica, porque eu estou sem comer, porque eu estou fazendo jejum. Jesus critica ferozmente isso, né? Então, quando você fizer jejum, lava a cara, passa perfume, dá uma ajeitada, né? Dá uma melhorada e seja disposto, esteja feliz por poder fazer uma prática espiritual, né? Esteja colhendo os bens que essa prática traz. Então, que nós saibamos fazer jejum, cientes que ainda que o Senhor esteja conosco, né, a gente tem que em alguns momentos se privar da alegria da presença dele e oferecer sim o nosso corpo, a nossa carne, a nossa consciência, a nossa ascese, né, para estarmos mais semelhante àquele que poderia ter ficado desfrutando do céu sem ter precisado se fazer homem, sem ter precisado aguentar a molação, sem ter precisado sofrer, sem ter precisado ser martirizado, né, esculhambado ao máximo, crucificado, morto, trucidado, né, morto, mas ele fez tudo isso por amor. E no terceiro dia ele ressuscita para dizer: vem que eu garanto, né? Me segue, venha por esse caminho, porque eu sou o caminho e eu sou essa verdade que vai te levar para a vida eterna. Então que nós saibamos viver bem esse tempo de quaresma e que as nossas práticas sejam tomadas como não um privilégio, não sei se a palavra cabe, mas como a possibilidade de eu ser uma pessoa que vai estar dando mais atenção para Deus e por isso vai ter os olhos de Deus mais voltados para si. Porque eu sou queridinho de Jesus e os outros não são. Não. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se deixa, né, próximo de nós. Eu citei no Evangelho de ontem, foi a leitura de antes de ontem, da quarta-feira de cinza: deixai-vos aproximar de Deus. Deus quer a nossa proximidade. Tanto que Ele quer a nossa união com Ele perfeita, né? Jesus reza isso no João 17, para que sejamos um Senhor, para que eles sejam um Senhor, como nós somos um, o Pai e eu somos um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo querem isso para nós, né? Nesta vida e pela eternidade. Então, se nós não praticarmos nessa vida, não vai ter eternidade. Então, que a gente vá realmente praticando isso como uma possibilidade de entender a mais, né? De entender que Deus está me chamando para mais perto. Deus me quer mais junto dele. E eu posso acolher mais Deus dentro de mim à medida que eu dou espaço. Lembrando que o jejum deve ser feito de uma forma moderada, sem grandes exageros, achando que nós somos altamente espirituais e fazemos jejuns terríveis, né? Menos. A gente pode fazer o jejum terrível de segurar a língua, a gente pode fazer o jejum pavoroso de sair da mesa com fome, a gente pode sim oferecer outras coisas que me sejam gostosas e prazerosas, como forma de estar me dispondo mais a Deus e menos aos prazeres passageiros desta vida. Peçamos então ao Senhor que nos dê essa graça de vivermos essa quaresma com intensidade necessária para estarmos mais junto de Deus e permitindo que Deus esteja mais em nós. Abençoai-nos, Senhor, com a vossa misericórdia, com a vossa graça eficaz, essa graça que nos transforma, essa graça que nos assemelha e conforma a Cristo. Que esse tempo de quaresma seja para nós um tempo oportuno de práticas espirituais, a fim de que a gente possa mergulhar nos mistérios que você revela a nós quando estamos dispostos e permitindo que faça em nós segundo a vossa palavra. Dai-nos, Senhor, a vossa proteção, a vossa bênção e a vossa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.